Fala galera, tudo bem com vocês? E na aula de hoje, a aula 15 do nosso intensivo de interiores com Revit, nós vamos aprender como fazer aí o nosso roupeiro, colocando aí as divisórias internas. Eu sou Thales Mesquita e você está no nosso canal de Revit. Olá pessoal, retomando aqui então a nossa suíte e o nosso roupeiro. Eu vou deletar esse aqui que a gente já fez e vou deixar aqui no modo de planta baixa. Eu já sei as medidas do meu roupeiro, que é 2,20 por 65. Eu só vou confirmar aqui a altura que ele precisa ter no nosso corte. Então ele tem que ter 2,5 metros de altura. E agora nós vamos abrir aqui, ó, arquivo, novo, família, e nós vamos buscar aqui o mobiliário métrico. E aí eu vou fechar aqui essa vista para deixar só o nosso projeto do roupeiro aqui aberto e vou digitar o N no teclado ou vou vir aqui, ó, em gerenciar e modificar aqui as unidades. Eu vou trabalhar aqui com centímetros. Ok. E aí eu venho aqui criar extrusão, bem básico. Você quase sempre vai utilizar esse recurso. Faça um retângulo aleatório sem medida e aqui eu venho inserindo as informações. Início da extrusão a 0 e final da extrusão a 250. Gente, o que a gente construiu aqui foi o volume, né? Vamos dizer assim, a caixa. Aquilo que vocês já sabem como fazer aí. Agora, eu venho aqui, ó, em planta de piso e já aproveito, clico de novo e venho aqui em mover e vou centralizar. Isso, deixar sempre no centro. E venho aqui em elevações e vou pegar a elevação frontal, parte frontal. Perfeito. Agora eu mudo aqui para a estrutura de linha oculta e venho criar, forma de vazio, extrusão de vazio. Vou marcar a nossa referência aqui, que vai ser essa primeira face, e venho aqui em retângulo e posso começar, por exemplo, com o rodapé. Deslocamento ali para manter 0, eu vou pegar aqui da base inferior e vou trazer, ó, não importa, você pode jogar em qualquer medida, não se preocupa muito com as informações, ó. Clicou, ele vai aparecer aqui duas cotas. E você, antes de você dar ESC ou sair do modo de edição, você já pode clicar aqui onde está 34, por exemplo, e colocar 10. Aí você dá ESC. E aqui você faz a seleção aqui de novo na linha e digita 10. Não deu certo ali da primeira vez. E aí eu venho aqui, ó, criar, formas de vazio, extrusão de vazio. Aí eu vou dar aqui, ó, selecionar um plano, vou pegar essa face aqui e vou vir aqui em retângulo, vou clicar aqui embaixo, vou clicar aqui, dei ESC, clico nessa linha e aqui eu mudo essa informação, coloco 10 e a profundidade aqui eu vou trabalhar com 5. Concluo, vou rapidinho aqui no modo 3D, olha lá o que a gente fez e já volto aqui para a parte frontal. Aí de novo eu venho aqui em criar, formas de vazio, extrusão de vazio. Vou definir o... Se eu acabei de utilizar esse plano, eu preciso marcar de novo? Não, você acabou de utilizar, ele já vai estar travado. Então você poderia já vir direto no comando de retângulo e digitar, por exemplo, 3, que seria a tua borda aí do roupeiro, o engrosso dele. Dei ESC. E aqui, ó, eu vou trabalhar com uma diferença aqui do teto de 10 centímetros. Como que eu sei essa diferença? Se eu trabalhei com 3, ainda falta 7, eu movo ali e vou descer mais 7. Pronto, agora eu já sei que tem 10 ali na base superior. E a profundidade? Como esse roupeiro ele faz parte aí de uma estrutura e eu tenho 65 de profundidade, aqui se eu tivesse um fundo de 6 milímetros, aqui eu teria que trabalhar com 64,4. Voltando lá no modo 3D, olha o que a gente fez. Eu vou colocar aqui, ó, no modo 3D sombreado. Isso aqui fica mais fácil de entender o que aconteceu. Então aqui eu tenho um fundo de 6 milímetros e aqui eu tenho a estrutura base aí do nosso roupeiro. Uma estrutura externa. Se você estivesse projetando e esse roupeiro de repente tivesse uma cor interna diferente, a única coisa que você precisaria fazer é começar a construir aqui a parte interna, de novo, com outra estrutura. Vamos dizer assim, ó. Fiz aqui um retângulo, vou dar só um exemplo, depois a gente volta. E aqui eu fiz uma outra estrutura.
e mandei concluir. Lá no modo 3D, eu não marquei o nosso plano de referência como lá no fundo. Não tem problema. Eu posso editar o plano de referência e eu posso aqui, ó, selecionar um plano, dou OK e marco lá no fundo. Ele obedece e vai lá para o fundo. Então não é que você não marcou no início que você perdeu aquilo que você fez. E aí você tem cores diferentes. Mas isso é para um detalhamento mais avançado. Nós vamos chegar lá. Aí voltei aqui em parte frontal. Eu poderia também aproveitar aqui a nossa forma de vazio e dar, por exemplo, 2 cliques aqui e já deixar a nossa divisão interna. Por exemplo, se fosse 2 portas, dei um clique, copiei, ponto 75 e ponto 75. Apago, SL no teclado, só a título de exemplo, pessoal. Eu sei que parece confuso essa maneira de explicar, mas é só você entender que tem outras formas. Ó, já está feito. E agora retomo para a nossa configuração inicial. O que nós vamos construir aqui dentro agora? Nós vamos fazer aqui as divisões. Então, voltei aqui na parte frontal e vamos lá. Vou criar, extrusão e agora sim eu vou marcar o nosso plano de referência lá do fundo. Ó. Dei um clique lá no fundo. E para você saber quantas colunas você vai fazer, quantas portas você está pensando em fazer, isso é algo muito específico. Então, você teria que ter essa informação, que é 2 e 14, e aí fazer essa divisão. Vai dividir por 4, vai dividir por, de repente, 2 vãos, mas, porém, 2 portas. Aí você vai ter que entender com o seu cliente e vamos supor que a gente já tem essa informação aqui resolvida. 214 dividido por 2. Eu vou dividir exatamente no centro e eu vou fazer um roupeiro em 2 partes. E aqui embaixo eu vou fazer 2 seções de gavetas e, de repente, numa dessas daqui eu faço uma sapateira. Então, eu acho que está ficando mais interessante dividir, de repente, em 3. Aí eu teria 3 portas de correr, né, representando 3 portas de correr, e eu teria aqui 71. Então, essa diferença, eu poderia já iniciar aqui, ó. Eu venho aqui, clico nessa linha, toda vez que eu tenho esse travamento azul, quer dizer que ele pegou essa referência, e digito aqui 71. Thales, mas como que eu sei que vai dar certinho 71 ali? Eu venho aqui, ó, em retângulo, clico aqui nessa estrutura, e eu lanço sem me preocupar por hora com referência. Eu simplesmente clico aqui, ó, clico aqui embaixo. E aí depois eu clico aqui de novo e vou digitar aqui a espessura. É uma chapa de 1.5, eu já joguei ela aqui, ó, como se fosse ali o início de um engrosso interno. Então faço essa informação e aqui eu vou digitar 60, porque eu vou ter as portas de correr ali depois. E mando concluir. Vou rapidinho lá no modo 3D para ver o que a gente fez. A gente construiu uma peça. Tá feita aqui. Na parte frontal, retomando, tá? Clico aqui nessa estrutura que eu criei, desmarco a opção do cadeadinho aqui e já venho direto aqui em matriz. Cliquei aqui uma vez, eu posso simplesmente fazer isso, ó. Clico, vou trazer ela para a direita, na informação que eu tinha de 71, não precisa ser 71, pode ser redondo, e digito aqui, ó, 3 peças. Porém, eu não sei qual é a medida que está até o final, então eu jogo aqui, ó, 4 peças. Do ESC, vem aqui nesse comando aqui, ó, align. Então, nessa linha, que é o mesmo, o oposto dessa, eu clico como referência e falo que eu quero que alinhe essa outra extremidade. Pronto, as medidas aqui agora estão iguais. Se eu vir aqui em cota, por exemplo, ó, 69, 2, 69 e 2. Mas você disse que era 71, por que aqui está 69? Porque a configuração de cotas do mobiliário, quando você está construindo, ela é preparada para arredondar. Então, o que você tem que fazer? Uma pequena edição de cota. Eu vou fugir um pouco da modelagem, mas isso aqui precisa ser resolvido para você não fugir das medidas. Então, você clica na cota, vai em editar tipo, e você vem aqui na configuração, ó, de formatos das unidades. E aqui eu tenho formato de unidades alternativas. A gente já vem aqui em formato das unidades, e eu vou desmarcar essa opção, e aqui eu vou colocar aqui, ó, 2 casas decimais, e posso deixar aqui centímetros. Ok, e mando aplicar. Aí sim, ele apareceu ali já a informação precisa, 1.5, 69.33, e isso serve também lá para fora quando você está inserindo ou trabalhando dentro do projeto. Você também tem essa mesma configuração de edição de medida. Eu já gosto de deixar isso aqui resolvido.
Agora, eu vou utilizar aqui de novo, ó, criar extrusão. O nosso plano de referência já está lá no fundo, já está marcado. Eu vou vir aqui em retângulo de novo e eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer uma primeira peça. Essa peça eu vou começar marcando aqui, ó, de baixo para cima a cota, tá? Vou deixar aqui com pelo menos 1,75. E aqui eu vou deixar mais 1,5. Que aqui eu vou ter como se fosse a representação de um maleiro. E aqui a estrutura onde provavelmente vai ser aqui um cabideiro, alguma coisa do tipo. Então, eu poderia também já fazer o seguinte, ó. Seleciono, poderia e posso. E vou. Deixo a opção aqui em múltiplo e vou copiando aqui para a direita. Ó. E dou concluir. Corro lá no 3D para ver se está tudo certinho. E o que a gente construiu foi isso aqui, ó. Gente, é só seguir a lógica. Você está construindo como se você fosse um marceneiro. Se você quiser pegar essa mesma peça que você criou e arrastar ela aqui para baixo, ó, também não tem problema. Se você quiser, por exemplo, pegar essa mesma peça e subir, criando nichos, aí você entra nessa, por exemplo, e edita. Eu deleto só essa primeira seção. E aqui também posso repetir isso, deleto essa outra seção. Já está feito. Você tem praticamente aí a sua estrutura interna do roupeiro aí quase montada, né? Mas não é o caso aqui, a gente vai fazer um pouco diferente. Até essa de baixo a gente vai usar. Então, o nosso roupeiro vai ter 4 gavetas aqui no centro. Ele vai ter um nicho que nós vamos dividir aqui em mais uma seção, que a gente vai chamar ele de sapateira. 4 gavetas. Aqui nós vamos ter um suporte aqui para camisa. Aqui vai ter uma estrutura de calça e vestidos. Então, voltando, o que eu preciso aqui embaixo? Ó, a estrutura das gavetas. E eu vou criá-las assim, ó, criar, extrusão. Vou vir aqui em um espaçamento aqui de 1, um pouquinho maior. Vou dar espaço. E aí eu vou colocar aqui a informação, 15. E vou deixar aqui a profundidade ainda de 60. E vou concluir. Desmarco aqui essa opção, venho aqui no matriz e mando repetir aqui para cima. Eu coloco o que eu preciso de 4 gavetas e ele já faz aqui para nós. Aqui eu vou ter um cabideiro, calceiro, e aqui eu preciso criar mais uma estrutura. Então eu posso ou copiar dessa, ou eu posso vir aqui e criar extrusão de novo. Aí o nosso plano já está marcado lá no fundo, não preciso marcar de novo. Venho aqui em retângulo, e aí faço aqui essa marcação, ó. Thales, eu vejo que às vezes você não se preocupa com as medidas. Não, eu não me preocupo porque eu vou ter que fazer a cota de novo e aqui sim eu arredondo ela para 65 ou 66. E aqui, se eu tenho uma chapa de 1,5, eu simplesmente digito aqui 1,5. Concluo. Já posso aproveitar que eu sei que essa medida é exatamente igual a essa e copio aqui do lado. Ó. Mas agora eu vou jogar ela aqui embaixo. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou copiar um esquema aqui de matriz e vou levar toda essa estrutura aqui, ó, para cima. E vou deixar um espaçamento aqui de 34. E vou mandar copiar aqui 6 iguais. E aí acontece isso, ó, eu não tenho esse encontro aqui da marcenaria, que é muito usual pelos marceneiros para que ele possa fazer a estrutura de travamento aqui e parafusar. Quando você tem um acabamento mais simples. Quando é um acabamento mais complexo, ele pode fazer um sistema de encaixe aqui, onde que isso aqui fica tudo alinhado. Creio que você vai querer fazer dessa forma. Então, isso aqui serve de base para você, de repente, já determinar qual é a altura que vai ser o teu gaveteiro. O que eu estou querendo dizer com isso? Que você poderia ter começado por aqui e você pode dar, por exemplo, um align e jogar essa estrutura exatamente em cima da outra. Você colocou uma peça sobreposta. Eu deleto essa última e eu ainda tenho as outras. E aqui você poderia mover e alinhar com essa outra. Tudo que eu estou fazendo, gente, errado é de propósito, porque você, às vezes, desenhando, faz isso. Você começa por um setor, depois quer mudar, ou às vezes você não sabia que a sapateira ia ser aqui. Como que você fica fazendo esse ajuste? Começa de novo, deleta aqui, vem para cá? Não. Você tem que aprender a lidar com os problemas que vão acontecer durante o processo. Então, fez isso, pô, precisa ajustar, agora tem que ajustar as gavetas. Lembra que você fez um comando de matriz? Se você clica em uma e vai só subindo, ele aumenta o espaçamento aqui da parte do puxador. Não tem problema, você ainda está representando o roupeiro, ele ainda está certinho, ó.
Ah, mas você não fez aqui a parte dele que é oca. Ele é um componente de grupo. Se você der 2 cliques aqui, por exemplo, e você vir aqui, ó, em criar forma de vazio, você está editando o grupo. E você vem aqui, ó, em criar forma de vazio e define uma extrusão. Eu defino o plano aqui, ó, seguindo o raciocínio e tudo que você já aprendeu. Se eu venho aqui, ó, em nível de referência, eu já estou em estrutura de arame, sei que a frente do meu roupeiro está para cá, e eu quero fazer uma gaveta com chapa de 1,5, então eu já sei que ela está aqui dentro. Dou espaço, clico e volto lá no modo 3D para não me perder. E aí eu coloco aqui, ó, eu sei que a minha gaveta, por exemplo, tem, sei lá, 16 centímetros, ou a gente trabalhou com 15 centímetros, eu vou trabalhar com 13,5 ou 14,4 para deixar um fundo de 6 milímetros. Ele já representou aqui, ó, a estrutura da minha gaveta. Lembra que isso aqui é um grupo? Uma vez que eu concluo um, ele vai repetir o processo para os outros. Olha lá, tá feito. Então isso aqui é o dia a dia. Você vai começar a construir, você vai fazer e vai aprendendo fazendo. Muitas vezes você vai errar e vai precisar voltar para corrigir. Então, sapateira. Eu preciso só agora de uma divisão interna. E muitas coisas eu estou fazendo aqui, esses componentes eu vou deixar disponível para vocês no material de apoio. Mas você não vai fazer, dos 10 projetos que você pegar para fazer, não vai fazer o roupeiro exatamente igual. Então você tem que aprender a construir exatamente como o seu cliente quer. Então você vai editar isso aqui, mas você vai aprender a construir cada vez um roupeiro diferente, um novo. E todo dia você vai pegando prática, todo dia vai repetindo o processo, vai pegando prática. Então eu vou repetir aqui o nosso esquema já feito. Eu vou criar aqui mais uma linha, aqui na parte inferior. E vou usar um macete aqui, ó. Eu não vou jogar ponto 75, vou jogar 1,5 e vou fazer uma linha na parte superior e uma linha na parte inferior. Então, ESC, faço a seleção em tudo, clico aqui em mover e pego aqui e jogo para o meio. Para que eu fiz isso? Só para ter a mesma medida dos dois lados. Ó, 33,92. Daí ESC. Agora, cuidado, porque a última informação que eu coloquei foi de 14,40. E essa informação aqui tem que ser 64. Se eu concluir e for no modo 3D e não está do jeito que eu quero, eu posso usar aqui, ó, o AL, que é o Align, e mando ele obedecer. Então é mais fácil às vezes fazer isso que ficar, pô, cancela, volta, repete todo o procedimento. Venho aqui na parte frontal e mando copiar. Eu posso utilizar uma matriz aqui de novo. Ó. Thales, você não está colocando nenhum parâmetro de cor. Nós já vamos falar sobre isso, já vamos fazer isso. Então agora eu tenho praticamente o roupeiro, a parte estrutural dele pronto. Eu tenho aqui a nossa sapateira, tá até um pouquinho generosa. Aqui o nosso suporte para camisa, gaveteiro, a parte aqui para vestido longo e aqui a estrutura de calças que vai ser feita aqui, ó, aquela estrutura que é articulada. Então para você dividir aqui de repente no centro. Se bem que o perfil desse apartamento é para alguém solteiro, né? Porque ele só tem um quarto, só um quarto aí de casal e um escritório do outro quarto. Então, se a gente estivesse falando aí de um apartamento, que é o caso desse cliente quando atendi, é um solteiro. Então, aqui seria mais uma estrutura, de repente, poderia trazer mais uma base aqui para fazer um calceiro, de repente, menor e só camisa. Mas, hipoteticamente, para você entender como seria uma estrutura de vestido longo, eu vou deixar esse modelo aqui representado. E agora, faltam as portas. E um detalhe muito importante, antes da gente avançar para as portas, além de salvar, né, o componente, é fazer a configuração aqui de materiais. Porque depois que eu colocar as portas, eu vou ter que ficar abrindo, inserindo, então, ocultando. Então é mais fácil você mudar as cores agora. Então eu venho aqui, ó, e crio já parâmetros. Eu vou chamar aqui de estrutura. Eu vou deixar aqui como instância. Criei o parâmetro desse, dá um HH. Ó, criei parâmetro desse, ó, HH, porque eu já criei o parâmetro de cores dele. Isso aqui é um grupo. Se eu der 2 cliques e criar parâmetro para um, eu já crio para os outros. Estrutura interna. Vou deixar aqui instância, ok. E concluir aqui em cima. Eu posso dar um SA para ver que todo mundo está igual. E ocultar, pronto, já está resolvido. Mesmo procedimento aqui, ó.
eu vou criar também. Eu já criei, na verdade, o parâmetro, só vou colocar aqui que é a estrutura interna. E uma vez que eu concluí, ele já fechou para todo mundo. Então, todo mundo agora está igual. Aqui também é grupo. Então, dei 2 cliques. Se eu mudar esse cara aqui, estrutura interna, já criei o parâmetro, concluir. Se eu der um SA, ele já mudou de todo mundo. E aqui eu não tenho grupo, né? Tanto para essa estrutura quanto para essa. Então, eu clico em uma, clico em outra, seguro aqui o CTRL, né? E vou e marco aqui como estrutura interna também aqui no parâmetro. Só ficaram as gavetas. Dei 2 cliques, clico aqui na estrutura de uma delas, tal como a gente fez a forma de vazio, e coloco aqui a estrutura interna. Pronto. Mando concluir. Todas agora estão iguais, dou um HR, ou venho aqui em reinicializar, e ele voltou aqui no nosso roupeiro. Então, nós vamos trabalhar aqui com portas de correr. Vamos supor que você percebeu que essa estrutura aqui talvez não vai ser suficiente. Você vai ter que aumentar um pouco aqui a largura do seu roupeiro. Simplesmente você pode clicar aqui e na profundidade aqui, ó, da extrusão, no modo de edição, você pode só digitar aqui, ó, 67, por exemplo. E ele vai aumentar para frente e vai manter o corpo do seu roupeiro ali pronto, já está moldado. Para quem não entendeu, eu vou voltar aqui no nível de referência, onde eu tenho a planta baixa. Vou dar um DI aqui na cota e vou marcar aqui, ó, 67. Se você precisasse que isso aqui fosse 70, você poderia simplesmente clico, passo aqui a marcação dessa parte frontal e coloco, por exemplo, aqui 70. Ele não muda em nada, ele simplesmente leva toda a estrutura para frente. Tá? E você talvez tenha que ajustar aqui dentro o que é grupo. Tudo que é grupo que você não fez um link, um travamento, só que é grupo. Então, uma vez que você entrou, editou, deu um align e mandou o grupo manda todos os outros seguirem, obedecerem. Então, você automaticamente já levou aqui as colunas junto e já levou também aqui a estrutura que está agrupada. Ou esse aqui não foi, o que que eu faço? Lembra que eu falei? Todo o processo, muitas vezes você não vai acertar logo de cara aquilo que você quer. Então, você vai utilizando os recursos que você tem. Eu estou usando aqui a line. Ah, mas o fundo lá vai ficar fora. Como é um grupo, você pode simplesmente editar. Tá? Então, eu vou dar Ctrl Z aqui, só eu exemplifiquei caso você tenha errado a informação. Mas nós vamos manter a nossa informação aqui de 67. Pode 65. Ok? Então, voltei aqui no nosso nível de referência e agora eu vou tirar, pessoal, aqui do nosso estilo de estrutura de arame. Vou colocar aqui em linha oculta. E o que acontece? Eu não consigo visualizar em formato de corte, porque é como se a nossa faixa de vista ou a nossa planta baixa na hora de modelar, eu não consigo enxergar isso. Então, muitas vezes eu faço esse procedimento no modo 3D mesmo. Estou aqui no modo 3D e aí eu vou enxergar isso aqui. Ó. É isso que eu quero ver. Por quê? Porque eu vou construir 3 portas e vou fazer elas no esquema de transpasse. Então, eu preciso enxergar essa face aqui para criar a nossa extrusão. Então, eu vou criar a extrusão e vou marcar aquele plano ali de referência. Agora sim, eu poderia voltar lá no nível de referência e olhar para a estrutura de arame. Mas por que eu não marquei aqui? Porque eu acho confuso você tentar encontrar qual que é aquele plano olhando para o estrutura de arame em planta baixa. Porém, uma vez que você já encontrou, o que eu estou falando é isso, ó. Ó, o nosso plano agora está certo. Eu posso voltar para a estrutura de arame tranquilamente e fazer o desenho aí das 3 portas. Então, eu vou pegar aqui, ó, alinhado na face frontal, vou fazer a marcação aqui da primeira porta, né, no limite aqui dessa primeira divisão. Dou o align aqui para me auxiliar. E aqui eu vou colocar aqui a espessura de 1.5. Então, eu tenho uma porta. Agora, eu não sei a altura. Qual é a altura? Eu posso vir aqui, ó, na parte frontal e utilizar o comando de cota sem sair da conclusão da minha extrusão. E eu quero uma porta até em cima, vai ter 2,27. Então, eu posso mandar aqui, ó, que está 64, 227. E mandar concluir. Ele criou uma estrutura de fora a fora, sem nenhum tipo de folga. Então, eu posso colocar aqui, ó, ponto 5, que ele vai subir aqui um pouquinho. E lá no topo eu vou colocar 2,26.5.
volto lá no nosso nível de referência e posso vir aqui em copiar e posso fazer aí a nossa escadinha. Posso jogar uma para cá e posso jogar outra para cá. E é aquilo que eu falei, ó, faltou um pouco para a gente ter mais folga aqui no nosso roupeiro, então realmente eu não vou ter que manter, não vou conseguir manter aqui os nossos 65. Eu vou ter que colocar aqui pelo menos 67. Mando concluir. E aqui, na nossa forma, na nossa cópia aqui de estrutura, eu vou poder dar um pouquinho mais de espaço aqui, ó. Volto lá no modo 3D e aqui eu tenho as 3 portas agora lado a lado. Ainda sem puxador. Eu vou deixar o puxador para uma próxima etapa para o vídeo não ficar muito longo. E só uma correção, pessoal. Eu vou selecionar e marcar as 3 aqui, ó. E vou dar um HH. Notem que aqui, nessa construção, acabou que essa estrutura aqui, ó, ela desconfigurou. Ou seja, onde era grupo, ele desmarcou e aí eu perdi esse elemento frontal. Não se desespere. Você simplesmente vem aqui e faz a correção, igual eu expliquei agora há pouco, com o Align. Então, repito esse processo aqui e eu já resolvi essas duas. Agora ficou ainda essa outra aqui de cima, ó. Você tem que conferir toda vez que você está desenhando, quando você faz uma alteração de grande porte como essa que eu acabei de fazer, você precisa tomar esse tipo de cuidado. Por isso que eu digo que é interessante sempre você ter o rascunho, você ter lá o estudo de linha, como que você vai querer seu roupeiro para você não ter nenhum entrave. Então, ó, o grupo eu não preciso mais, eu já configurei todos os materiais, então eu não precisaria de estar tudo em grupo. Então eu poderia desagrupar para facilitar a flexibilidade aí para eu trabalhar de maneira mais livre com essa peça aqui, ó. Eu estou usando o Align, tá no modo 3D mesmo. E agora essa peça aqui superior, que ainda está em grupo, eu posso desagrupar também e utilizar o Align para deixar ela faceando igual as outras. Pronto, agora está resolvido. E tudo que eu tinha aqui desalinhado agora está alinhado. Eu posso voltar com HR e lá no nosso nível de referência eu não tenho mais nada transpassando aqui junto com as portas. E claro, vou criar aqui um material, seguro o Ctrl, clico nas 3 folhas e vou criar aqui um parâmetro de material para as portas. Vou deixar a instância, ok, ok. E vou salvar mais uma vez e carregar lá no nosso projeto. Dei espaço. E olha que bacana. Agora eu consigo posicionar, vem aqui em mover, ó, consigo posicionar ele bem no cantinho. Então, em questão de representação, ele vai estar praticamente a mesma coisa que a gente já tinha. Só que agora ele é um componente. Eu posso dar espaço nele, ele gira. Se eu tivesse, de repente, outro quarto aqui, eu poderia segurar o Ctrl, arrastar e já fazer a representação. Tem outro projeto, eu consigo levar ele para outro projeto. E um roupeiro é algo que você vai utilizar realmente em vários dos seus projetos. Pelo menos para estudo preliminar, ele é um roupeiro tamanho base aí. Então você já poderia fazer essa representação do roupeiro em outro projeto, fazer o estudo preliminar. Eu sei que essa aula ficou grande, porém eu já vou ensinar mais um parâmetro para vocês, para a gente manter aqui a configuração do roupeiro, para a gente não perder aqui a linha de raciocínio. Eu entrei na edição de família, clico aqui nas portas, ó, seguro o Ctrl, clico nas portas e crio o parâmetro de visibilidade. Esse parâmetro é para ocultar a porta quando eu quiser. Então eu venho aqui e escrevo aqui, ó, ocultar portas e deixo a opção de instância. Ok e ok. Aí eu vou carregar de novo no projeto e vou substituir essa versão existente. Não vai mudar nada, as portas não vão desaparecer. Você vai clicar no componente e quando você vir aqui embaixo, ó, ele tem a opção aqui ó, de ocultar portas. Então dou um clique, pronto. Aí você pode renderizar uma imagem com o roupeiro aberto, para explicar de repente para o teu marceneiro ou para o teu cliente o que vai ser cada espaço desse. Então, é bem interessante esse recurso aqui, eu sempre utilizo. E vamos supor que a sua porta fosse aqui de vidro. Você já pode até colocar aqui os materiais. Não vai ser de vidro, vai ser de alumínio. Depois a gente vai melhorar essa estrutura dessa porta. E a estrutura a gente vai colocar aqui, ó, madeira no entorno e na parte interna eu vou colocar madeira também. Então vou aqui agora para o pavimento térreo, né, a nossa planta baixa.
E vamos inserir aqui uma cama, para daí eu já ter finalizado aqui esse estudo preliminar do quarto. Então, eu vou vir aqui dentro dos componentes, vou pegar aqui, ó, cama casal, e vou inserir aqui essa cama. Esse modelo de cama, ele tem uma representação de linha um pouquinho mais simples, porém, no modo 3D, abrindo aqui a nossa vista, ó, eu vou navegar aqui com o cursor, como nós já aprendemos, e vou observar aqui um pouquinho recuado, baixar aqui um pouquinho a câmera. Isso. E agora, vou fazer uma pequena ilustração de uma maneira como você vai ocultar esse emaranhado de linhas aqui, ó. De repente, para um estudo preliminar, não fica muito interessante. Então, o que você pode fazer? Ó? Aqui embaixo, nessas opções, no estilo visual, nós vamos mudar aqui, ó, opções de exibição de gráficos. Eu clico aqui, e aí eu mudo de cores consistentes, por exemplo, para sombreado, e eu desmarco essa opção aqui, ó, de mostrar arestas, e mando aplicar. Automaticamente, ele elimina todas as arestas e cria uma imagem como se fosse uma pré-configuração de render. Ó. Só que está tudo serrilhado. Se você mandar renderizar, como nós não temos ainda iluminação, então eu vou colocar aqui, ó, interior, sol apenas. Porque a gente tem aqui uma janela aberta, pode ser que alguma coisa entre de luz aqui e a gente vai ter uma noção do que a gente já construiu. Ó, essa é a configuração que vai ficar sem tratamento de materiais, né? Eu não tratei nenhum material aqui no criado mudo, na cabeceira, na textura aqui da própria parede. E algumas almofadas aqui estão com uma cor verde por conta de um problema de material, né? Ele está dando conflito de material. E eu vou ensinar vocês a resolver quando isso aqui acontece. Então, olha, a gente tem uma cama, o componente dela não é o melhor componente, porém, eu consigo já fazer uma boa apresentação. Se eu mudar, por exemplo, para alta e mandar renderizar, vai demorar bastante e eu perco um pouco dessas linhas tão retas aqui e o render fica um pouco melhor. Então, quando chegar a hora da aula de render, a gente vai avançar mais nessa etapa. Por exemplo, eu tenho aqui as portas sem soleiras, então está entrando luz ainda, o piso ainda não tratei material, não coloquei rodapé, não simulei aqui a moldura que a gente vai representar nesse ambiente aqui, a moldura, e a gente vai avançando nisso. E eu vou deixar aqui, vou voltar aqui para o pavimento térreo. Para a nossa apresentação, agora eu já tenho quase todos os ambientes, faltando apenas o home office e os 2 banheiros. Lembrando que nós vamos finalizar essa etapa de estudo preliminar e vamos simular uma apresentação para o cliente. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma pré-configuração de iluminação e aí a gente vai criar as cenas renderizadas, né? Seria a nossa primeira fase aí concluída. A partir daí, nós vamos partir do ponto que o cliente aprovou o nosso estudo. E aí sim, a gente vai entrar na etapa de detalhamentos. Então essa aula foi mais para ilustrar a questão da cama e encerrar aqui a ideia do quarto. Agora, na próxima aula, eu vou ensinar vocês a colocar a moldura e o rodapé nesse ambiente aqui e mudar aqui essa família de portas. Até a próxima aula, pessoal!